Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Quem aí se lembra da Nájila Trindade? Ela que foi uma das primeiras a fazer falsa acusação contra uma pessoa famosa. Pra quem não se lembra, foi daí que surgiu a frase do menino Ney: saudades do que a gente não viveu ainda. Isso aí veio à tona porque ele teve que mostrar os prints na época pra demonstrar que eles estavam paquerando e não foi nada forçado, mas mesmo assim a Nájila denunciou, perdeu miseravelmente na justiça e a gente vai saber aqui no vídeo de hoje o que aconteceu, que fim levou. Será que a vida dela melhorou depois disso? É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes disso, queria pedir licença aos senhores para trazer mais uma atualização do caso do doutor, excelentíssimo juiz Nível Lírio Lemolares. Você acredita que até hoje estão pegando no pé dele e não param de surgir novas denúncias, senhores? Exatamente. Eu e a minha equipe fomos atrás aí para saber o desfecho dessa história e eu gostaria de convidar todos a tentarem não se impressionar com a perseguição que o merendíssimo juiz está sofrendo nesse exato momento. O juiz que foi flagrado tomando vinho e acendendo um cigarro durante um julgamento virtual já tinha sido advertido por ir alcoolizado à casa de uma desembargadora. Milton Lívio Lemos Salles foi punido pelo Tribunal de Justiça em 2022 por conduta considerada incompatível à sua função depois de ir à casa dessa desembargadora questionar uma nota que ele recebeu dela num processo de promoção. Ele foi questionar por que ela tinha dado nota 98 e não nota 100 para ele, e chegou na casa dela com sinais claros de embriaguez. É um pé de cana, é isso que você é, miserável. Apesar da advertência, o caso acabou arquivado, mas agora, 4 anos depois, ele volta a ser alvo de apurações e está afastado das atividades pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Milton Lívio, esse juiz, gravou um vídeo dizendo que está sendo vítima de difamação. Aí mais uma notícia extremamente preocupante do caso do Dr. Lívio Lírio. Agora estão querendo resgatar um caso que aconteceu há 4 anos atrás, onde o doutor nem estava no seu horário de trabalho e supostamente chegou embriagado na casa de uma desembargadora que teve a audácia de dar uma nota 98 ao nobre e ele só foi lá reivindicar os seus direitos. Eu nem sabia que existe isso, um juiz ficar avaliando o VSM do outro, mas se Lívio Lírio foi lá cobrar satisfações é porque ele tinha os motivos dele. A desembargadora, respeitosamente, ela tem como comprovar isso? Que ele chegou lá trançando as pernas? Ou esse caso só veio à tona novamente por causa do momento delicado que ele tá passando? Pra mim isso aí é perseguição pura e simples. Então quer dizer que se tiver envolvido com o banco master até as óvulas, aí não tem problema. Aí pode continuar trabalhando lá no STF, mandando prender e mandando soltar como se nada tivesse acontecido. E no caso do Lírio Lares, que sim, vamos reconhecer que cometeu um equívoco, não é aquela postura que a gente espera de um juiz sério. O doutor já tem mais de 30 anos de experiência, essa foi a primeira vez que isso aconteceu e além disso, não é querendo falar nada, mas repara que toda vez que aparece alguma reportagem fazendo uma denúncia contra o doutor, sempre é uma repórter mulher. Será que a masculinidade do doutor afetou de alguma forma essas pessoas? Porque na minha opinião isso não é tão grave assim, pelo menos essa aí da desembargadora que falou que ele chegou bêbado lá, não faz o menor sentido. Isso já foi há 4 anos, ele já foi advertido na época. E alguém ouvindo esse vídeo já pela 3ª vez falando do meritíssimo pode até se perguntar, mas por que você tá puxando tanto o saco desse cara? E eu respondo aos senhores sem problema nenhum. Uma que eu me senti representado. Foi bem nesse dia que ele apareceu embriagado e depois de algumas horas foi fazer o pronunciamento oficial esclarecendo tudo que aconteceu e ele ainda estava embriagado. Por uma ironia do destino, foi no mesmo dia que o Xandão começou a perseguir jornalista, quebrando o sigilo da fonte, uma coisa de país subdesenvolvido no último, e o Lírio Lares, na oportunidade, chamou Xandão de corrupto. E outra coisa aqui que eu prefiro nem falar, só tem covarde nesse país. Cadê que apareceu outra autoridade, ainda mais aí do meio jurídico, com a mesma disposição que o doutor? E outro motivo pelo qual também eu tenho uma simpatia por ele, é esse nome exótico que ele tem, Lívio Lírio Lemolares. Ou somente Lívio Lares para os mais íntimos. Não é só que ele ousou desafiar o sistema, o doutor colocou o sistema para mamar. Ajoelha aí, sistema, que agora você vai conhecer a fúria. E eu digo isso principalmente por causa da retratação que ele foi fazer depois que pegou mal aquelas imagens lá dele suavemente embriagado, porque o que uma pessoa comum aí mediana faria? Primeiro ia esperar sarar um pouquinho, né? Inventar uma desculpa qualquer, quem me conhece sabe. Ele poderia ter falado que misturou calmante com um pequeno cálice de vinho. Essa desculpa aí já foi usada anteriormente por Casagrande, Fábio Assunção, mas não com o Dr. Lívio
Lírio Labs. Não, senhor, ele fez questão de gravar o pronunciamento oficial enquanto ele ainda estava embriagado. A fera enjaulada. Que adianta? Ir trabalhar sóbrio, mas ser amigo de banqueiro no off, fazendo contrato milionário e tudo. Quem é que tá errado nessa história? O Lírio Lares, que fez a denúncia, ou a pessoa da qual ele falou? Então para de encher o saco com esse negócio. Agora vão querer levantar coisa que o cara fez há 4 anos atrás? Nem ele lembra. Somente Deus pode julgar um magistrado nesse caso. Porque uma, já faz muito tempo. Outra, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Aparentemente ele foi lá reivindicar os seus direitos. Por algum motivo teve uma desembargadora que teve a ousadia de não dar a nota máxima pra ele. E eu exijo que soltem o Dr. Lírio Lívio imediatamente. Ou é isso ou o país vai parar. Mas calma também, tô brincando. O doutor não tá preso, apesar de ter sido afastado das suas funções e ter que passar pelo constrangimento de continuar recebendo um salário de quase 100 mil reais pra ficar em casa. Mesmo assim, o doutor, por ser uma pessoa resiliente, mesmo com toda essa perseguição aí que ele vem sofrendo, o excelentíssimo já se consolidou aí como sendo o magistrado mais raiz que esse país aqui já viu. É verdade. 7 anos depois de uma das maiores polêmicas envolvendo Neymar, o que aconteceu com Nagila Trindade? Em 2019, Nagila acusou Neymar de abuso após um encontro em Paris. O caso rapidamente tomou conta da internet e da mídia. Ela apresentou sua versão dos acontecimentos e chegou a divulgar um vídeo que, segundo ela, ajudaria a comprovar a acusação. Neymar negou as acusações e afirmou que a relação havia sido consensual. Durante as investigações, porém, a polícia encontrou contradições nos relatos e, após analisar as provas e ouvir testemunhas, concluiu que não havia evidências suficientes para sustentar a acusação. Em 2020, o caso foi encerrado sem que Neymar fosse responsabilizado criminalmente. Desde então, Nagila praticamente desapareceu dos holofotes. Ela voltou a morar em Ilhéus, na Bahia, com um filho e decidiu manter uma vida discreta, longe das redes sociais e da exposição. Segundo relatos, ela e o filho chegaram a fazer acompanhamento psicológico após toda a repercussão e os ataques que receberam na internet. Mesmo recebendo convites para programas de televisão, incluindo A Fazenda, Nagila recusou as propostas. Hoje, sua prioridade parece ser outra: viver longe das câmeras e criar o filho com tranquilidade. E nada de julgamentos. Ela precisou fazer até tratamento psicológico junto com o filho porque não foi fácil pra ela. E os ataques que a guerreira sofreu naquele tempo. E tudo isso só porque ela tentou forjar um crime contra o menino Ney, aquele fresco. Mas o problema é que as pessoas esquecem que a Nagila Trindade foi uma das pioneiras com esse negócio de falsa acusação. Isso aí aconteceu em 2019, nem era tão comum isso naquele tempo. E hoje em dia, graças aos esforços de Nagila Trindade, isso aí já se tornou até um clássico. Posso citar aqui o caso de uma apresentadora da Rede TV que meteu uma falsa denúncia contra o médico no começo desse ano, falando que o cara correu atrás dela e tentou dar uma de louco, e quando foram ver, era uma falsa denúncia. Inclusive, esse médico aí gostava de se relacionar com um homem, e mesmo assim sofreu uma falsa denúncia. Também teve o caso Márcio Smelling, que foi processado por várias pessoas diferentes, todas elas alegando que o cara tentou dar uma de louco também, e até o momento aqui, pelo que eu vi, trata-se de uma falsa denúncia. E também não podemos deixar de falar aqui brevemente do caso Cíntia Chagas e Ana Hickman. Apesar desses dois casos ainda estarem na justiça e não ter um veredito final, mas essas duas pessoas alegaram que sofreram covardia dos seus ex-companheiros e até agora, pelo que eu tô sabendo, nada foi comprovado. Inclusive o caso Cíntia Chagas, saiu um laudo que eu vi lá no canal do Feltrin comprovando pela justiça que o ex-marido da Cíntia Chagas não fez nada contra ela fisicamente. E quem começou todo esse movimento, se a gente for ver, foi a Nagila Trindade. Eu pensei que aquelas imagens que foram gravadas lá do apartamento tinha sido feito pelo menino Ney, que colocou câmera escondida lá, de repente ele já estava até desconfiado, mas por incrível que pareça, as imagens que inocentaram Neymar foram gravadas pela própria Nagila, e foi ela que entregou pra justiça ainda. Ou seja, foi juvenil, né? Eu não sei, mas eu acho que ela tinha tanta confiança que ia ser dentro e que a justiça não ia ser nem doida de ir contra ela, que ela achou que seria uma boa ideia entregar pra justiça uma gravação que ela fez que claramente já meio que demonstra as intenções dela, né? Se a pessoa não tava na maldade, então pra que gravar? Isso aí já não seria um indício que a Nagila Trindade já tinha um plano? Eu acho que sim, não é à toa que eu vi aqui que ela trocou de advogado 4 vezes no período de 2 meses onde estava acontecendo o julgamento, e quando ela percebeu que ela não ia arrumar nada, ela tomou uma atitude que eu acho que foi até digna
de se retirar elegantemente. Você viu aí falando que ela teve convite pra ir pra Record, pra participar da Fazenda, e ela talvez por se sentir envergonhada e não querer se expor mais, preferiu viver no anonimato, não deu nada. Ou seja, se a denúncia fosse aceita, ia ser dentro do menino Ney. Vai saber o que teria acontecido com ele na cadeia, se o pessoal ia bagunçar com ele, mas como não deu nada, a Nájila Trindade vive hoje como se nada tivesse acontecido. Inclusive eu vi aqui que ela tá se relacionando com um empresário de sucesso lá de Ilhéus, que tem algumas pousadas lá, ou seja, ela continua vivendo no gostosinho e não há motivos para preocupação. Antes de encerrar esse vídeo, aproveitando aí que a gente tá falando sobre jogador de futebol, eu gostaria de convidar os senhores que por acaso não assistiram esse vídeo aqui tá aparecendo na tela, a conhecerem uma das histórias mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida. Eu não sei se você se lembra, mas em 2006 uma senhora invadiu o campo da seleção brasileira enquanto eles estavam treinando, e o que aconteceu com ela depois disso é impressionante. Eu vou deixar o link aí nos comentários fixados, caso você queira assistir o vídeo depois, e além disso também eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou aí do vídeo de hoje, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Lares Lírio Levo Lemos, grande Nájila Trindade, que poderia muito bem ter se tornado uma subcelebridade naquele tempo, ou até mesmo ter aberto um perfil no OnlyTrouxa, mas ao invés de fazer isso, ela preferiu viver uma vida no anonimato, mantendo dessa forma a sua honra bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!